Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da evangelização espírita e hoje o tema é um tema super bacana, que é a evolução, né, a criação dos mundos e dos seres vivos. Nós já tivemos uma aula falando sobre as diversas moradas, então nós falamos sobre os diversos planetas, inclusive fui eu mesma quem dei essa aula, que está disponível no YouTube. Se vocês procurarem aí na conversa, vocês vão encontrar o link dessa aula. Mas se quem não tiver, que não tiver assistido, me procura que eu mando para vocês também. E aquela aula tem tudo a ver com a aula que nós vamos falar hoje, porque aquela aula nós falamos sobre a questão dos diversos mundos, né? Sobre a existência de vários mundos. Inclusive, eu passei um vídeo super legal que vai mostrando o tamanho da Terra comparado a outros planetas e até mesmo a outras constelações, e vai mostrando também como é que funciona, né? A questão dos tamanhos dentro do universo, que na verdade nós somos bem pequenininhos comparados aí a outras estrelas, né? A nossa estrela, que é o Sol, ela é bem pequena comparada a outras estrelas de outras galáxias. Então, eu trouxe aqui para vocês a aula da criação dos mundos. Essa aula é baseada no Livro dos Espíritos. Inclusive, eu mandei para vocês uma versão para a juventude, né, do Livro dos Espíritos, porque ele é um livro um pouco denso de perguntas e respostas. Quem quiser utilizar o próprio Livro dos Espíritos, estiver em casa, não tem problema, pode utilizar ele para estudo. Quem não tiver, é só entrar no site da Federação, que vai encontrar em PDF, ou jogar Livro dos Espíritos PDF no Google ou qualquer site de pesquisa que vocês queiram, e vai aparecer no próprio site da Federação a versão em PDF que eles disponibilizam, e vocês podem ler no computador, no tablet, no celular de vocês, sem problema, tá? Muito bem. Então, começando a nossa aula, é uma aula bem bacana, porque ela vai explorar algumas coisas que, inclusive, alguns de vocês devem até ter visto na escola, sobre a origem da espécie e tudo mais. Mas, começando, falando sobre a questão do Livro dos Espíritos. Então, como eu disse, essa é uma aula toda baseada no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos utilizar o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, tá? Se vocês utilizarem o PDF que eu mandei para vocês, a maioria do material eu retirei de lá, então vocês têm como consultar também. Muito bem. Começando, né? Da onde é que vem essa coisa do mundo, né? Quem que criou? Da onde surgiu? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Qual que é a origem da nossa vida, né? Pois bem, o Livro dos Espíritos vai responder essa pergunta, porque, claro, foi uma das primeiras perguntas que Kardec fez para os espíritos, que é a grande dúvida de todo mundo, né? Então, os espíritos, eles falam que o universo ele foi criado a partir da vontade de Deus, né? No universo, nós temos estrelas, nós temos planetas, como a gente já viu na outra aula, uma infinidade de astros celestes, como a gente viu na outra aula também, né? E tudo que era fluido, que era energia, né, desse meio dos espíritos, foi tomando forma, foi ficando denso, foi ficando sólido, essa energia espiritual, né, do mundo dos espíritos, ela vai se consolidando, se aglutinando e vai gerando as formações sólidas que nós temos, né? Por exemplo, os planetas e tudo mais. E o que se formou pode desaparecer, né? Porque Deus está sempre renovando os mundos que ele criou, e a gente tem algumas aulas falando sobre isso, né? Por exemplo, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, então existe um período ali que os espíritos estão naquele planeta para alcançar um determinado desenvolvimento, né? Então os planetas eles vão se renovando em ciclos também, né? E somente Deus sabe a duração da formação dos mundos. Maravilha, então já sabemos que teve aí uma vontade, né? Então Deus criou o mundo, criou os planetas, criou os astros celestes a partir dessa energia que foi sendo consolidada. Mas, e aí é uma questão que todo mundo pensa. Aí a gente vai para uma pergunta vamos voltar uns passos, né? Vamos relembrar a aula que nós tivemos sobre Deus. Uma das perguntas que Kardec faz é, tá, mas o que que é Deus, afinal de contas, né? Por quê? Tem muita gente que acha que Deus é um senhor barbudo, homem, que fica sentado num troninho, ditando o que acontece, né? Então, bota uma pedra aí no caminho da Sofia para ela cair, né? Basicamente isso. Ou então, segura a mão da Átila para ela não, né, não tropeçar. E tem muita gente que acredita que, tem muitas teorias que acreditam, né, e muitas religiões,
que vão entender Deus como um homem que fica ditando coisas que acontecem na vida das pessoas, que literalmente fez um processo ali mágico para criar o mundo e tudo mais, tá? Então, isso é uma questão importante, né, quando a gente vai estudar o Espiritismo. Por quê? O Espiritismo vai entender que Deus, sim, é a origem de tudo, mas Deus é uma inteligência maior, tá? Quando a gente vai pensar que nós somos seres em evolução, ou seja, naquela escala que nós olhamos, né, dos tipos, vamos dizer assim, da evolução do espírito, nós estamos lá embaixo ainda. Nosso próprio planeta é um planeta de provas e expiações, ele está lá embaixo ainda. Então, pensando que nós não somos uma espécie de referência, vamos dizer assim, nós não somos super evoluídos nem nada, seria muito estranho pensar que Deus, uma criatura tão poderosa, tão evoluída, fosse um humano, né? Ou algo parecido com um humano, certo? Então, quando a gente pensa que Deus é a evolução máxima, porque ele criou, dele veio tudo, então a criatura, ou seja, nós nunca vamos atingir um estado igual a Deus, porque a gente nunca vai conseguir chegar a esse nível, já que nós somos criados por ele. Então, seria, vamos dizer assim, um pouco arrogante da nossa parte, entender que Deus é um humano ou é parecido com um humano, porque nós estamos muito longe de alcançar uma forma celestial, vamos dizer assim, nem no nível angelical, quanto mais, né, um nível próximo a Deus. Então, quando a gente pensa que Deus, na verdade, é um, sei lá, um humano ou coisa assim, na verdade, nós não estamos seguindo a filosofia e a orientação, né, que o espiritismo vai utilizar. Então, o espiritismo, como uma ciência, ele vai, né, ele foi através do Livro dos Espíritos com Kardec perguntar o que é Deus, né? Por quê? Porque ele queria entender a partir do que os espíritos traziam, né, como ideia de Deus, né? Se aquilo fazia sentido, né? Pensando que o Kardec, ele tinha um rigor científico para estudar, né, o espiritismo, para estudar a origem das coisas, por exemplo, né? E aí ele vai estudar a questão dos espíritos, a questão da origem da vida. Então ele vai explorar algumas perguntas que estão lá no que está no livro que eu mandei para vocês. Legal. Então a gente tem que partir do pressuposto que Deus não é um homem nem uma mulher. Deus não tem gênero nem sexualidade, que Deus não tem uma forma humana e não tem nada a ver com os humanos. Nós nunca vamos entender, enquanto humanos, o que é Deus, porque é uma coisa completamente fora da nossa realidade e de tudo que nós já vimos. Então a gente não tem como entender de fato o que é Deus. É como se a gente pedisse para uma formiga explicar o que é um ser humano. Ela não conseguiria fazer isso. Então, nesse cenário, nós seríamos a formiga. Então, nós nunca vamos entender, enquanto humanos, o que de fato é Deus. Nós podemos presenciar Deus em várias coisas, como, por exemplo, no contato afetivo, no contato com a natureza, no contato com a vida, ao se desapegar de coisas materiais, por exemplo. Então, existem momentos de contato com Deus, mas nós nunca vamos entender, enquanto humanos, qual é Deus na sua plenitude, né? O que é Deus na sua plenitude, tá? Muito bem. Então, partindo desse pressuposto, Deus é infinito, né? Ele é o desconhecido, ele não tem começo e não tem fim. Pro, mas o que é uma coisa que não tem começo e não tem fim? Então, eu coloquei uma imagem aqui que, na verdade, é de um astro, é de uma estrela, né, queimando, pode ser o Sol, por exemplo, né? Ela é uma forma redonda, a gente olha e fala, poxa, isso não tem começo nem fim, eu não sei ditar onde começa e onde termina, né? Então, tem coisas que fogem um pouco da nossa compreensão, porque para nós humanos podermos entender o mundo, nós criamos uma série de paradigmas, uma série de categorizações, que a gente vai entender, por exemplo, uma delas que vocês vão estudar ainda talvez na escola, que é o mundo cartesiano. Então, nós vamos estudar, colocando uma forma no mundo para a gente entender o mundo, mas não necessariamente o mundo é a forma que nós colocamos, isso é só para a gente entender. A formiga faz isso, ela tenta entender o território dela com base no que ela pode, o que ela precisa para se alimentar. Nós fazemos a mesma coisa, é claro que a nossa compreensão e nossa capacidade intelectual, nosso telencéfalo, ele é muito mais desenvolvido.
Nós temos um telencéfalo, só para começar. Então, é claro que nós temos esse desenvolvimento, né, em relação a outras espécies, sim, muito grande. Mas nós não somos, nós temos que entender que nós não somos a espécie mais evoluída, tá? Isso é um pouco da nossa arrogância, né, de entender que somos o centro do universo. Então, nós não entendemos Deus na complexidade dele, tá? Então, a gente fica com isso, de que Deus é a origem de tudo e de que Deus é uma inteligência maior. Muito bem. Agora, falando então da questão da formação dos seres vivos, né? Como é que surgiu, né, a vida? A gente está falando aqui na questão da vida da Terra, né, quando a gente fala dos seres vivos. Então, o Livro dos Espíritos, ele tem uma posição muito parecida com o que a gente entende hoje cientificamente também, que é da combinação dos elementos caóticos, né, da desordem, de coisas que não estavam linkadas umas com as outras, apareceram os germes ou bactérias, e essas bactérias, inclusive tem um gifzinho aqui embaixo, né, de um meteoro, de coisas caindo na Terra, e que esse meteoro, esses átomos foram se agrupando e gerando, a partir das suas composições, foi gerando o que a gente vai chamar de bactéria, por exemplo, ou outros tipos de germes, né, que ele está colocando como a palavra germes, tá? O desenvolvimento desses germes ou dessas bactérias, vamos dizer assim, fez surgir o ser vivo, tá? E quando a gente fala de ser vivo, a gente não está falando de ser humano, né? O humano, ele não foi o primeiro ser vivo a habitar a Terra, até porque o ser humano, ele é um composto, né, muito complexo. Então, precisou de muito tempo até chegar nessa forma que nós temos, né? Então, a vida começou com seres um pouco mais simples, como a bactéria, né? As amebas, né? Então, os animais aquáticos que foram surgindo primeiro ali, né, no ambiente aquático, e aos poucos foram se desenvolvendo, né, e saindo do meio aquático, rastejantes, foram indo para outros habitats dentro da Terra. Até porque é importante lembrar que a Terra passou por vários momentos, né? Então ela passou por períodos em que a gente basicamente tinha Terra em chamas, né? De tantos vulcões e tantas que iam explodindo, né? E a nuvem de enxofre que ia se formando, que depois deixou a Terra muito gelada. Então, nós fomos passando até por vários tipos de vegetação. A gente teve a megafauna, que era, assim, né, uma mata gigante hoje, se a gente for comparar com a que a gente tem em termos de altura, de tamanho. Então, o nosso planeta foi passando por diversas etapas que vocês vão aprender na escola, então eu não vou me aprofundar aqui, mas o próprio planeta foi passando por essas formações. E, de acordo com esse ambiente, existiam seres vivos que eram mais favoráveis para esse ambiente ou não, que poderiam sobreviver a esse ambiente ou não. Existem muitos ambientes que o ser humano não pode sobreviver, por exemplo, tá? Então, é importante pensar que as espécies, elas estão muito vinculadas com o ambiente no qual elas estão inseridas, tá? Pois bem, essas espécies que foram evoluindo aí de seres vivos, né, foram evoluindo plantas, animais, né, até chegar muito tempo depois na espécie humana, eles vão se multiplicando e assim eles vão povoando a região que eles habitam e vão povoando a Terra, né? Os seres humanos, eles surgiram, né, a partir desse processo evolutivo, se espalharam pela Terra, né? E vão se reproduzindo, todas as espécies de ser vivo se reproduzem, as plantas se reproduzem, né? E com isso elas vão habitando todo o território que ocupam, tá? Aqui tem uma imagem muito legal para ilustrar esse processo. Então, aqui nessa parte para mim, né, que está à esquerda, a gente tem, por exemplo, o mundo em chamas que eu falei, né? Então, mostra um pouquinho do universo, tem ali os vulcões explodindo, e no mar começando a surgir esses seres, né? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da bactéria, que vão surgindo ali, vão se transformando em amebas, em outros seres aquáticos mais complexos até que chega num processo de seres grandes, que a gente tem inclusive até hoje, e saindo da água, né, com os animais rastejantes, os animais que vivem tanto no meio aquático, rastejantes e também que podem andar, né, sobre a terra. E aí a gente vai
tendo esses animais que podem andar sobre a terra, mas que também nadam, que também podem viver em ambiente aquático, e aí nós vamos evoluindo para outras espécies mais complexas que vão dominar outros ambientes, na verdade, né? Então é importante pensar, quando a gente fala de evolução, que sim, tem a questão de seres que são muito complexos, né? Então, a gente tem a evolução, por exemplo, cerebral, que vai mudando, né, de espécies em espécies. Mas nós temos, por exemplo, animais que evoluíram pra caramba no meio aquático e que existem até hoje, né? A gente tem os peixes, a gente tem os tubarões, a gente tem a baleia, né? A gente tem o golfinho, por exemplo, que ele tem áreas, né, do cérebro dele de comunicações que o humano não tem. Por exemplo, a habilidade de se comunicar através de ondas, né, que ele vai produzindo, né, assim como outros animais também aquáticos fazem, e vai se comunicando por sonar, né, que são tecnologias que a gente foi trazer para nós, humanos, com base justamente na evolução dos animais. A gente fez o sonar, que é justamente essa captação de o que está na minha frente, que os navios utilizam, o saber o que está na minha frente antes de eu conseguir ver de fato aquilo, porque eu emito uma onda, a onda bate em alguma coisa e retorna, tá? Isso dando uma explicação bem superficial, eu não sou especialista na área, mas vocês super podem procurar sobre o mecanismo de comunicação de alguns seres aquáticos que vale muito a pena, tá? Legal. E aqui ele mostra alguns seres, por exemplo, os dinossauros, né? Então a gente tem alguns que até voam, você fala, meu Deus, né? Que salto evolutivo, né? E poder voar, quebrar essa zona da gravidade que nos prende à Terra, né? Então, e aí a gente foi caminhando, né, para outros tipos de seres vivos que foram se adaptando também ao ambiente, né? O habitat que foi mudando, tá? Então é importante pensar isso também. Existem espécies que evoluíram, né? Evoluíram muito bem, que estão vivas até hoje no meio aquático, no meio, por exemplo, das bactérias, né? Que é uma coisa que a gente não fala tanto. A gente tem, por exemplo, algumas espécies que são muito antigas, né, que mudaram um pouquinho ao longo do tempo, mas que ainda carregam muitos traços genéticos desde as eras primitivas, tá? Então, é bacana a gente pensar que os ambientes, por exemplo, o ambiente aquático, nós não sobrevivemos no ambiente aquático, né? E é claro que o nosso telencéfalo altamente desenvolvido nos permite uma coisa muito bacana, que é criar equipamentos para poder entrar na água. Então, a gente vai tentando, né, calibrar, tentando trazer um pouco de compensação para aquilo que a gente não consegue fazer naturalmente, né? Agora, uma curiosidade, muita gente pergunta isso. É verdade que a gente veio de Adão e Eva, né? Porque como nós estamos num país de criação maioria católica, a questão do mito de Adão e Eva é uma coisa que vem muitas vezes das famílias, né? Que contam isso para as crianças, né? Logo que elas começam a entender um pouquinho aí do mundo, né? E não é verdade que todos viemos de Adão e Eva, tá? Segundo o Espiritismo. Então, para nós como espíritas, né, para o espiritismo, nós entendemos que o homem surgiu a partir da evolução das espécies, né, começando em formas mais simples, como por exemplo as bactérias, e evoluindo gradativamente, como nós vimos no slide anterior, tá? Então, o mito de que Deus criou Adão, depois Adão tirou uma costela e gerou Eva, e depois eles foram expulsos do paraíso e que foram povoando a terra, não é algo entendido como verdade pelo Espiritismo, tá? Então, nós entendemos que o mito de Adão e Eva é uma história, é um mito que representa, assim, algumas questões do ser humano, mas que não é, de fato, a origem, né, comprovada da espécie humana, tá? Muito bem, avançando aqui no capítulo 3. Diversas origens humanas, tá? Vocês vão encontrar esse capítulo com outro nome que eu vou falar já já para vocês também, com esse tópico, né, com outro nome. No mundo, nós temos terras geladas, a gente tem deserto, a gente tem áreas tropicais, né, florestas, montanhas, praias, né?
Aqui no Brasil, nós estamos no hemisfério sul, a gente tem um clima que nós chamamos de tropical, né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas variações, mas a gente fica, em geral, né, com um clima muito quente a maior parte do tempo, né? Mas o hemisfério norte, por exemplo, ou o extremo sul, que está, né, mais vinculado ali ao os polos da Terra, eles têm, por exemplo, neve, né? Então, tem coisas, o gelo, né? Então, tem coisas bem diferentes da nossa realidade. Então, nós temos dentro do nosso mundo diversos habitats que, né, o ser humano conseguiu aí viver nesses habitats ao longo do tempo. Os seres humanos que vivem em cada uma dessas regiões têm os seus hábitos de vida, né? Então, quem mora na cidade vai caminhar nas ruas, vai ter uma dinâmica de vida diferente. Quem mora na fazenda vai ter outros conhecimentos, vai ter um ritmo de vida, né? Também particular, caminhando ali pelos campos, né? Muito trabalho também, porque tem gente que acha que viver no campo, nossa, é uma maravilha, não tem que fazer nada. Pelo contrário, tem muito esforço físico envolvido, né? Por essa razão, existem pessoas, né, diferentes, tanto na aparência quanto no modo de agir, né? Os seres humanos surgiram na Terra em diversos pontos do planeta. A gente teve uma evolução e uma migração da espécie humana para diversos polos do planeta, né? Em diversas épocas, né? Então, o que que acontece quando a gente vai estudar um pouquinho, né, da origem da espécie humana? Não é que surgiu uma espécie humana, né? Um Homo sapiens. Nós tivemos algumas espécies que vão anteceder a espécie humana e que, a partir do processo ali evolutivo, do processo de sobrevivência, elas vão chegando no que a gente tem hoje como Homo sapiens sapiens, tá? Para quem não conhece muito sobre isso, eu recomendo um filme que chama A Origem, aliás, que chama A Guerra do Fogo. Ele é um filme que se passa numa era primitiva, em que algumas espécies que vão anteceder ao Homo sapiens sapiens convivem ali, então é bem bacana para ver as diferenças, né, as diferentes características de um e de outro, tá? É um filme bem bacana de assistir. Muito bem. Com isso, né, nós temos algumas diferenças, é claro, né? Então, a gente vai ter diferenças de tom de pele, a gente vai ter diferenças de cabelo, né? A gente tem vários tipos de diferença, mas isso não nos torna diferentes em relação à nossa espécie. Nós todos somos Homo sapiens sapiens, tá? Somos todos humanos, todos são filhos, né? São irmãos ali em Deus, todos somos criados a partir da mesma inteligência, tá? E aí eu quero trazer uma ressalva, uma curiosidade para vocês. Quando vocês forem procurar, né, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, ele vai utilizar um termo, ao invés de utilizar aqui, como eu coloquei, diversas origens humanas, ele vai colocar as diversas raças humanas, tá? E aí, quando a gente vai olhar para o termo raça, a gente geralmente fala de raça para cachorro, né? Fala de raça nesse sentido. E, de verdade, né, o termo raça, ele não deve ser utilizado para distinguir humanos, tá? Nós somos todos da mesma espécie. E por mais que nós tenhamos diferenças físicas, né, o termo raça, ele não deve ser utilizado. Na época que se escreveu o Livro dos Espíritos, ele ainda era utilizado, era um termo muito comum, inclusive, naquele período, tá? Então, hoje nós entendemos que o termo raça, na verdade, ele trouxe muitos problemas, tá? Por quê? Quando a gente coloca a divisão de humanos em raças, a gente passa a diferenciar os humanos. E a gente começa a criar categorias que, ao invés de incluir todos e trazer a nossa diversidade enquanto espécie, nós ficamos separando os humanos em caixinhas. E isso, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, foi utilizado, é uma construção social que foi utilizada para manipular e dizer que uma raça era melhor do que a outra. Vocês já devem ter ouvido falar no termo raça ariana, né? Então, eles entendiam que a raça ariana era superior evolutivamente a outras e tentavam provar isso com vários crimes aí contra a humanidade, inclusive, tá? Então, sempre que você ouvir o termo raça, pode ser porque está dizendo aí de uma época um pouco mais antiga, é um livro um pouco mais antigo. Mas não utilizem raça para falar sobre humanos, tá bom? Nós somos todos uma única espécie, e é importante lembrar a catástrofe que utilizar essas separações de raça nos trouxe na nossa história, pensando aí, por exemplo, no nazismo, tá? Então, é importante que a gente consiga
ter esse discernimento crítico. Uma curiosidade aí para vocês. Muito bem. Continuando aqui no Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre os diversos mundos, e ele fala que existem diversos planetas. Então, os espíritos falam para Kardec que sim, tem muitas moradas, né, como a gente já viu na outra aula, e que existem no universo muitos planetas. Então, seria muita vaidade nossa achar que nós somos os únicos seres inteligentes, né, de todo o cosmos. Até porque que Deus, né, teria criado tantos astros celestes, né, tantos planetas como a gente já conhece hoje com a nossa tecnologia, né? Só para a gente ter alguma coisa bonita para olhar no céu. Não é por isso, tá, pessoal? Cada mundo é diferente um do outro, inclusive. E os habitantes desses mundos, né, têm tamanhos e né, uma aparência, um modo de viver de acordo com o planeta que eles estão inseridos, tá? Então, por exemplo, né, nós somos seres humanos, nós estamos num planeta de carbono, nós somos compostos de átomos. Em outros planetas, você vai ter planetas gasosos, por exemplo, então você vai ter outras composições de corpos. Por quê? Nós somos compostos da matéria presente no nosso planeta. Se a matéria que tem no nosso planeta não existe em outros planetas, eles vão usar as matérias deles para compor os corpos. Então, por isso que nós temos que entender que cada planeta vai ter um tipo de corpo, um tipo de ser vivo e um modo de viver totalmente diferente. Nós temos uma ideia, né, de que existem os aliens, por exemplo, e quando a gente pensa nos aliens, a gente acaba pensando em seres que, na verdade, parecem seres primitivos do planeta Terra, né, porque são corpos geralmente formados de carbono, corpos que a gente consegue ver, são táteis, né, e que lembram muito os seres, na verdade, primitivos, alguns até seres aquáticos primitivos que nós tínhamos no nosso planeta, porque a nossa forma de imaginar é com base no que a gente já vivenciou ou que a gente tem de conhecimento. Então, para nós é inclusive inimaginável o que seria de fato um alien. Muito bem. Nós temos uma teoria, inclusive, uma teoria muito aceita no nosso meio científico, que é a origem das espécies, que vai dizer que a espécie, né, humana, como chegou a tal, e também as espécies de animais, como chegaram até hoje, elas são advindas de um processo chamado seleção natural, que basicamente são as espécies que sobreviveram no ambiente, tá? Eu não vou entrar muito nisso, vocês vão ter aulas na escola para falar sobre isso, mas a título de curiosidade, para quem quiser pesquisar, podem pesquisar sobre a seleção natural, que é, inclusive, advinda do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que é esse senhor que está aparecendo aqui na foto, tá? Alguns fatos importantes para a gente relembrar. O homem não é o centro do universo. E nós também não, nós não somos o centro do planeta, é importante pensar. Nós não somos o centro da nossa família, nós precisamos entender que todo mundo tem importância dentro da nossa vida. A espécie humana não é a melhor espécie, tá? Quando a gente usa o adjetivo melhor, quando a gente está falando de algo melhor, algo bom, algo mais evoluído, nós estamos usando o nosso paradigma, né? Nós somos seres mais complexos e que temos uma inteligência muito avançada, isso é fato, mas isso não nos torna melhores, até porque é só olhar para o estrago que nós estamos causando no nosso planeta. Então, se nós fôssemos tão maravilhosos assim, não estaríamos causando esse estrago. Estamos em um mundo de provas e expiações, o que torna o nosso mundo também um não mais evoluído. Nós somos seres em evolução, essa é a palavra. Não somos seres evoluídos, somos seres em processo de evolução. A nossa missão é conhecer a nós mesmos, tá? Então, é parar, é tentar entrar um pouquinho mais em nós mesmos e tentar tirar um pouquinho das coisas que nós achamos que nós deveríamos ser, mas olhar para as coisas que nós realmente somos, porque é só olhando para o nosso lado negativo, vamos dizer assim, para o lado que a gente rejeita, que nós vamos de fato nos conhecer e aí sim nós vamos poder evoluir, porque eu nunca vou poder evoluir algo que eu ainda não sei sobre mim mesma. E nós podemos praticar, nós devemos praticar a caridade e o amor ao próximo. E a gente só vai conseguir amar ao próximo e praticar a caridade quando nós amarmos a nós mesmos. E para amarmos a nós mesmos, nós precisamos nos conhecer. Devemos cuidar do nosso planeta para que a vida seja preservada. Por mais que a gente tenha assim a questão da vontade divina, quando a gente olha na criação do universo, existe a lei do livre-arbítrio. Então Deus ele cria, ele tem uma vontade, um impulso para que a energia se organize num planeta. Mas o que nós seres vamos fazer advindos dessa criação
é nossa responsabilidade. Agora eu quero passar para vocês um clipe de uma música que eu adoro, que é do Michael Jackson. Ela tá legendada aqui para vocês. Ela chama Earth Song, que é o som da Terra, e ela vai falar um pouquinho sobre esse processo que nós temos feito com o nosso planeta. Então, eu espero que vocês gostem da música e a gente volta já já. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Planet Earth, my home, my place, a capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust, a minor globe about to bust, a piece of metal bound to rust? Your misty clouds, your electric storm, or turbulent tempest in my own form. I used to dream, I used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are, although I know we're nearby.
Bem, pessoal, essa é uma música que me emociona bastante e é uma música que eu espero que tenha, de alguma forma, né, por uma das coisas que nós podemos fazer, que é a arte, que ela tenha tocado vocês também e que vocês possam repensar nos pequenos atos de vocês do dia a dia, seja a forma como vocês produzem lixo, a forma como vocês gastam água, né, ou a forma como vocês influenciam a opinião de outras pessoas, que vocês possam influenciar para um futuro bom. Então, eu quero desejar um excelente domingo a todos vocês, que vocês possam refletir, que vocês possam pensar um pouquinho, né, individualmente, como é que a gente pode fazer a diferença. Tem uma música do Michael Jackson que ele fala, né, que um dia ele olhou para o homem que estava no espelho, né, o homem que refletia ele mesmo. E aí ele perguntou para esse homem o que ele poderia fazer, né, para a diferença do mundo. E aí esse homem do espelho respondeu: se você quer fazer do mundo um mundo melhor, então você tem que olhar no espelho e fazer a diferença primeiro em você. E é isso. A gente começa mudando o mundo, mudando a nós mesmos. Então, que vocês possam ficar com esse pensamento. E eu desejo para vocês um excelente domingo. E a gente vai entrar no período de férias. Então, até a próxima aula.